Sabe aquela pergunta simples que surge do nada na nossa cabeça? Já parou para pensar como algo assim pode se transformar numa descoberta daquelas que mudam o mundo? Pois é exatamente essa jornada que a gente vai explorar hoje. O caminho, o método que transforma curiosidade e conhecimento de verdade. Então, como é que essa ponte é construída, né? Como a gente sai de uma cabeça cheia de dúvidas e chega numa resposta organizada, confiável. A chave para isso tudo está num processo, num método que serve como um guia para a gente não se perder no caminho. E aqui, ó, tá o nosso roteiro de viagem. Primeiro, a gente vai entender a bússola da descoberta, os fundamentos. Depois, vamos escolher as lentes certas, a qualitativa e a quantitativa. A partir daí, a gente define a nossa missão. Vai ser só explorar, descrever ou tentar explicar o porquê de algo. Com tudo isso em mãos, a gente desenha um mapa, que é o projeto. E no final, vamos entender por que tudo isso importa de verdade. Ok, primeira parada da nossa jornada, a bússola. Em qualquer exploração, antes de sair andando por aí, a gente precisa saber onde fica o norte, certo? Na pesquisa, o norte são os fundamentos. Eles garantem que a gente não vai ficar perdido. E a nossa bússola tem nome, metodologia. A palavra pode até parecer um pouco complicada, mas a ideia é super simples. Pensa nela como se fosse o estudo dos melhores caminhos para chegar em algum lugar. É a metodologia que não deixa a gente andar em círculos e garante que cada passo nos leve para mais perto da resposta. E quando a gente usa essa bússola direitinho com rigor, o que a gente tem é a pesquisa científica. E isso, olha, faz toda a diferença. Porque não é mais um achismo, uma opinião, é um estudo planejado. É esse processo que dá credibilidade e transforma uma ideia em algo que pode ser verificado, em um fato. No fim das contas, é isso que a metodologia faz. Ela pega aquele monte de ideias, de dúvidas e coloca ordem na casa. Ela estrutura o nosso pensamento para que a gente consiga ir do problema até a solução de um jeito lógico, passo a passo, sem pular nenhuma etapa. Beleza. Com a direção da bússola já definida, chegou a hora de escolher as lentes que a gente vai usar. Porque o jeito que a gente olha para um problema muda completamente o que a gente consegue ver, né? Se a gente usa um microscópio ou um telescópio, o resultado é bem diferente. E aqui estão as nossas duas lentes principais. De um lado, a pesquisa qualitativa, que vai fundo nas experiências, nas nuances, tentando entender os porquês das coisas. Do outro lado, a pesquisa quantitativa, que transforma o mundo em números, para a gente poder medir quanto ou com que frequência algo acontece. Nenhuma é melhor que a outra, tá? São só ferramentas diferentes para perguntas diferentes. Para ficar mais concreto, vamos ver um exemplo da lente quantitativa. Olha só esses dados. São de um estudo real feito numa penitenciária. Os números mostram um retrato bem claro da situação. A gente vê que 46% são alfabetizados, ok? Mas, olha isso, 32%, quase um terço, são analfabetos. É uma fotografia nítida da realidade, tudo traduzido em porcentagens. Certo, já temos a bússola, já temos as lentes e agora, qual vai ser a nossa missão? A gente vai só explorar um território que ninguém conhece direito? Ou vai descrever em detalhes o que estamos vendo? Ou, quem sabe, tentar explicar por que as coisas são do jeito que são? O objetivo define o tipo de aventura. Basicamente, existem 3 tipos de missão. A exploratória é tipo um reconhecimento de terreno, sabe? Quando a gente ainda sabe muito pouco sobre o assunto. A descritiva é como tirar uma fotografia bem detalhada, que nem aquele gráfico que a gente viu. E a explicativa, essa vai mais fundo. Ela tenta conectar os pontos para entender as causas, o porquê por trás de tudo. E o mais legal é que essas missões muitas vezes se completam. Como o pesquisador Antônio Carlos Gil observou muito bem, é bem difícil explicar alguma coisa se a gente antes não descreveu aquilo em detalhes. Uma pesquisa pode começar descritiva e, com os dados na mão, evoluir para uma explicativa, uma camada de conhecimento construindo a outra. Muito bem. Bússola, lentes e missão definidas. Chegou a hora de desenhar o mapa. O nosso projeto de pesquisa. É aqui que o plano de viagem começa a tomar uma forma bem concreta. A estrutura de um bom mapa de pesquisa segue uma lógica bem clara. Tudo começa com um tema, algo mais geral. Daí, a gente afunila isso para um problema, que é a pergunta específica que a gente quer responder. Com a pergunta feita, a gente traça os objetivos, o que a gente quer alcançar com isso. E, por fim, detalha a metodologia, quais ferramentas e técnicas vamos usar nessa jornada. E esse primeiro passo, olha, é fundamental. Escolher o tema não é só o ponto de partida. É a estrela guia que vai orientar todas as outras decisões do projeto. Se essa escolha for bem feita, o resto do caminho fica muito mais fácil.
E quando o mapa é bem feito e a gente segue o caminho, os resultados aparecem. Voltando para aquele estudo da penitenciária, a pesquisa não só descreveu o problema, ela foi além. Perguntou sobre soluções, e o resultado é muito revelador. 37% dos detentos disseram que um relacionamento melhor com os agentes seria a principal melhoria. Isso é um dado concreto, uma descoberta que pode de verdade gerar mudanças reais. E assim a gente chega ao nosso destino. Depois de entender a bússola, as lentes, a missão e o mapa, fica aquela grande pergunta, né? No final das contas, por que tudo isso importa? Qual o impacto de todo esse processo no mundo real? A resposta é que a pesquisa, na sua essência, é o motor do progresso. Cada avanço na medicina, cada nova tecnologia que a gente usa no dia a dia, cada solução para um problema social, tudo isso, em algum momento, começou como um projeto de pesquisa seguindo um método. Começou com alguém fazendo uma pergunta e seguindo um caminho para encontrar a resposta. Isso tudo nos leva a uma reflexão final. Cada grande descoberta da humanidade começou com uma faísca, com uma simples curiosidade. Se a metodologia é a ferramenta que transforma essa faísca em conhecimento, então fica a pergunta no ar. Qual é a próxima grande questão sobre o mundo que merece ser respondida?